Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já teve que aceitar o fato de ser um completo fracasso em alguma coisa. Isso é normal, afinal, não conseguimos ser bons em tudo o tempo todo. Mas eu vi uma época da minha vida onde eu me senti assim, um completo fracasso em todas as áreas e em todos os quesitos. Até eu descobrir que a pessoa que nós somos, seja ela uma pessoa de sucesso ou não, na verdade é formada pelos hábitos que desenvolvemos ao longo de toda a nossa vida, e também por aquilo que pensamos e falamos sobre nós mesmos. Ou seja, se você pensar como um fracassado, vai se tornar um. Como vocês já sabem, eu tô morando há 10 meses na casa da minha sogra e é bem verdade que esse processo de passar 10 meses aqui, de ter que reconstruir minha vida completamente, me desestabilizou. Então já teve vários momentos onde eu fiquei muito ansiosa e toda vez que eu tenho uma ansiedade, eu sinto uma vontade irrepreensível de comer doces. É como se eu quisesse comer o mundo inteiro e ainda assim, se eu comesse, continuaria ansiosa e com apetite. Deixa eu te explicar. O nosso cérebro, ele é um solucionador de problemas, então toda vez que eu estava ansiosa, ligava-se um alerta aqui dentro da minha cabeça, indicando que tinha um problema com o estresse, um problema com a ansiedade, e o cérebro identificava a ansiedade como um problema. Então ele começava a jogar soluções para resolver esse problema. Uma das soluções, comer doce. Então, quando você resolve comer o doce, ceder à vontade e você sente aquele açúcar derretendo na sua boca e o seu cérebro começa automaticamente a liberar os neurotransmissores chamados dopamina. E a dopamina ela é responsável pela felicidade. Então, o seu cérebro entende que toda vez que você estiver ansiosa, a solução para o problema é açúcar. Ou seja, em caso de ansiedade, açúcar. E aí, com o tempo, a repetição se torna um padrão, o padrão se torna um hábito, e é graças a esse hábito de sempre comer doce quando estou ansiosa que nos últimos 10 meses eu acabei engordando simplesmente 7 quilos. Só que o interessante do nosso cérebro é que esse sistema de repetição ele não funciona só com ansiedade, mas ele também funciona com pensamentos e com palavras que a gente repete ao longo da nossa vida. Talvez você já tenha escutado a seguinte frase: uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. E isso simplesmente é um princípio psicológico chamado princípio da ilusão da verdade. Então, toda vez que você repete palavras como eu sou um fracasso, eu não presto pra nada, eu não tenho nenhuma utilidade, eu sou um inútil, eu não sei fazer nada, essas palavras elas ficam gravadas no seu subconsciente. E aí o seu cérebro ele passa a desenvolver mini hábitos, pequenos hábitos quase imperceptíveis que fazem com que a gente chegue no resultado que já é esperado para ele, que é o fracasso. Porque o nosso cérebro, ele ama a previsibilidade. E o mais interessante é que o oposto também acontece. Pode parecer clichê, mas toda vez que você repete palavras como eu consigo, eu sou capaz, eu sou a melhor, essas palavras também ficam fixadas na sua mente e o seu cérebro molda seus hábitos, os pequenos, os que são imperceptíveis para você, de uma forma para alcançar o resultado esperado, que é o quê? O sucesso, a vitória, o fato de você, de fato, conseguir. E a partir do momento que eu descobri isso, foi como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem, porque eu percebi que o meu cérebro construiu ao longo dos anos, de tanto eu repetir para mim que eu era um fracasso, que eu não sabia fazer nada, que eu era inútil, ele construiu pequenos hábitos para que de fato eu me tornasse isso que eu tanto repetia, que eu tanto falava e que eu acreditava que eu era. Então, por muito tempo eu achei que era a forma como as pessoas me viam. Eu não sei porque as pessoas me enxergam dessa forma, porque as pessoas não veem capacidade em mim. Quando, na verdade, eu só refletia aquilo que eu já acreditava sobre mim. Então, se eu refletia que eu era um fracasso, se eu acreditava que eu era um fracasso, eu refletia isso para as pessoas, porque pode parecer besteira, mas o que você pensa molda a sua postura, a forma como você se veste, a forma como você fala. E isso fica muito claro para quem tá te vendo, como você que tá me assistindo agora. Então, quando você pensa, de alguma forma, você acaba colocando isso para que as pessoas também vejam. Isso é muito perigoso. E a partir do momento que eu mudei o pensamento, tudo mudou para mim. Eu sou a mesma pessoa, eu tô no mesmo lugar, eu tenho a mesma aparência, só que a diferença é que o meu pensamento não é mais de fracasso, não é mais de derrota. Antes mesmo que eu tivesse uma batalha, eu já tinha na minha mente que eu tinha perdido ela. Então eu não estava ganhando absolutamente nada e tudo ao meu redor era detestável, nada tinha sentido, nada tinha nenhum valor. E a partir do momento que eu entendi, que eu mudei o meu pensamento, eu passei a ter mais desejo para lutar pelas coisas que de fato eu quero. Porque se eu quiser, eu posso fazer qualquer
coisa, literalmente, não existe humano que seja tão diferente de você. Eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. E eu posso até não ser o melhor, mas na minha mente eu já sou a melhor. E eu fiz esse vídeo porque quando as coisas ficaram claras pra mim, tudo mudou pra mim, eu me sinto uma pessoa melhor. E talvez você também esteja tendo pensamentos ruins sobre você, esteja pensando que é um fracasso, que não sabe fazer nada. Ah, Camille, eu não presto pra nada, eu sou incompetente, eu tô morando na casa dos meus pais. Beleza, certo. Você tem uma visão de você agora, mas tenta mudar. Começa a pensar que você consegue, começa a ver as habilidades úteis que você tem e você vai ver que tudo vai mudar, mesmo que você permaneça no mesmo lugar. Assim como eu tô agora, no mesmo lugar, mas um pensamento totalmente diferente. Até porque a sua mente ela pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. Depende do que você vai construir, dos hábitos que você vai construir e do que você vai repetir para ela. Mas eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha te ajudado, porque quando eu descobri isso me ajudou muito. Mas por hoje foi isso e até o próximo surto.